Graça e paz, tudo bem? Eu sou o Toniel e sou da Igreja de Cristo Pentecostal em Florianópolis. E nos últimos meses preguei um sermão, preguei uma série de sermões no livro de Jonas, 4 mensagens. E eu gostaria de compartilhar com você para que você lesse esse livro de Jonas junto comigo, assim como foi feito na igreja. Se você quiser e puder, pegue sua Bíblia para a gente estar lendo junto hoje o capítulo de número 1, onde vamos falar sobre o Deus de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito falado por conta do milagre do peixe, que nem na verdade nem é o maior milagre do livro. Você verá isso no decorrer dos vídeos. Mas o livro foca em Deus. É o Deus que fala com Jonas, é o Deus que manda o vento, é o Deus que mantém o Jonas vivo no peixe, é o Deus que manda o peixe, é o Deus que salva os ninivitas, é o Deus que questiona Jonas no capítulo 4. O foco do livro é apresentar um Deus que ama inclusive os ninivitas. Por que Jonas quis fugir? Antes da gente entrar na leitura, você precisa saber disso. Jonas quis fugir por aquilo que está no capítulo 4, versículo 2, quando Jonas diz: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Então Jonas não queria ir para Nínive, primeiro porque era um povo mau, cruel com os profetas, e também porque ele não queria a salvação dos ninivitas. Então o capítulo de número 1 começa falando sobre a fuga de Jonas. Mas na fuga de Jonas eu vejo mais o que o texto fala sobre o Deus do profeta. O capítulo 1 fala do Deus do profeta Jonas. No versículo 1 já começa dizendo: Veio a palavra do Senhor a Jonas. Não é a palavra do profeta a Deus, mas é a palavra de Deus ao profeta. Porque Deus é um Deus que fala e sempre fala. E a maneira com que Deus fala é uma maneira direta. Deus falou a Jonas. E ainda é uma maneira específica, porque Deus fala: Jonas, filho de Amitai, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Deus, ele fala diretamente a Jonas, uma mensagem específica a Jonas. Deus não deixa Jonas confuso. O problema de Jonas rejeitar a mensagem que Deus deu a ele não foi a mensagem que Deus deu, porque Deus falou diretamente e especificamente a Jonas. E nós podemos ainda entender que Deus dá uma resposta a Nínive. O texto diz: Vai e clama contra ela, porque a sua maldade ou a sua malícia subiu até mim. Então Nínive mandou algo para Deus, o que? Maldade. Deus manda o profeta em resposta para clamar contra ela. A nossa vida sobe até Deus e Deus irá nos mandar uma resposta. Se a nossa vida for uma vida conforme diz as Escrituras, com fé em Jesus Cristo, produzindo boas obras, nós iremos ouvir: Vinde, benditos de meu Pai. Agora, se a nossa vida, ainda que a gente fale que é crente, mas se a nossa vida for uma vida de maldade, a gente vai ouvir uma resposta: Apartai de mim que não vos conheço. No versículo 3, Jonas se dispõe. Olha, Deus disse: Dispõe, Jonas. Aí no versículo 3, e Jonas se dispõe. Aí vem, mas para fugir. Muita gente se levanta, mas para fugir. Muitos fazem a obra, mas não é pela vontade de Deus. Muitos querem ir à obra, mas não é para ganhar almas. É por inveja, é por outras coisas. Então não é só se levantar, é por que se levantar, ou para que se levantar. Jonas se levanta, mas para fugir. Jonas se levanta para fugir de um Deus onipresente. Então, olha o que o texto fala. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, desceu a Jope, pagou uma passagem para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem quer fugir da presença do Senhor desce. Jonas desceu a Jope, desceu no fundo do porão, desceu no fundo do mar. Ele quer fugir da presença do Senhor. Deus ia com ele a Nínive e ele quer ir com os marinheiros para Tarsis. Mas olha o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte.
Fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus lança a tempestade, Deus faz, aliás, Deus lança o vento, Deus faz a tempestade, mas poupa o navio. Muitas vezes vem o vento, muitas vezes vem a tempestade, mas Deus nos poupa, porque Ele quer nos achar. Deus está procurando os Jonas no meio dessa pandemia. Então os marinheiros, cheios de medo, cada um clamando o seu Deus, Deus começa a usar os marinheiros, porque os marinheiros estavam disponíveis para Deus. Os marinheiros acharam Jonas. Às vezes, os ímpios acham aquilo que Deus procura, e os profetas não acham aquilo que Deus quer que eles achem. Era para Jonas achar Nínive e ele não achou. Até aqui. Os marinheiros acharam Jonas. Chegaram em Jonas e questionaram no versículo 6. O que passa contigo? Estás dormindo? Invoca o teu Deus. Olha, o ímpio exortando o profeta. Ora, vai orar, Jonas. Quem sabe esse teu Deus se lembre de nós. O ímpio exortando o crente. Então, lançam sorte no versículo 7 e caem sobre Jonas e fala assim, olha, de quem é esse mal, de quem é a culpa de vir sobre nós esse mal, e cai em Jonas. Jonas aqui era a causa da maldade sobre eles. Jonas foi chamado para clamar contra a maldade de Nínive, e aqui ele está causando mal, e é a mesma palavra no hebraico. Quando você foge da presença de Deus, você se torna como os ímpios. Jonas estava causando maldade, assim como os ninivitas. Então eles questionaram Jonas, e Jonas no versículo 9 responde, sou hebreu e temo ao Senhor. Olha que contradição, um homem que diz temer ao Senhor quer fugir da presença do Senhor. Olha que contradição, o Deus do céu que fez o mar e a terra, o Deus de Jonas fez o mar, e Jonas foge para o mar. Talvez Jonas não pensou muito bem, né? Então os homens ficaram cheios de medo. O que você fez, homem? O que você fez? O que a gente vai fazer para o mar se acalmar? Os marinheiros não sabem o que fazer e Jonas responde, me lança no mar. Jonas, ele prefere morrer do que voltar e ir a Nínive. Jonas está falando, a culpa é minha dessa grande tempestade, mas eu não quero voltar para a terra, me lance no mar. Eu prefiro morrer do que ver Deus salvar os ninivitas. Entretanto, olha que interessante, Jonas não queria salvação para os ninivitas, mas os marinheiros, eles dizem, eles remam, eles não querem lançar Jonas no mar e o mar fica mais tempestuoso. Jonas não quer ter misericórdia de Nínive e ir a Nínive, mas os marinheiros têm misericórdia de Jonas. É Deus mudando os marinheiros. Então no versículo 14, eles clamam ao Senhor, eles oram. Deus começou a mudar as coisas. No versículo 5, eles estavam cheios de deuses e com temor. Aqui eles estão temendo a um único Deus. Eles não estão temendo a tempestade, eles estão temendo a Deus aqui. No versículo 14. Então eles levantam Jonas no versículo 15 e lançam ao mar. Olha que interessante, no versículo 3, Jonas tinha força para fugir, mas aqui ele perdeu as forças para se levantar. O homem que foge da presença de Deus, ele fica fraco. Mas Deus usa os marinheiros. E além de usar os marinheiros, Deus muda os marinheiros, porque eles temem ao Senhor. E eles oram no versículo 10, no versículo 14, no versículo 16. Eles oram antes de jogar Jonas e oram depois de jogar Jonas, porque Deus começou a mudar aqueles que estavam disponíveis. Eles temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício ao ver um milagre. O profeta que conhecia a lei, conhecia a história de Abraão, Isaque, Jacó e de Moisés, não orou até aqui esse momento. Mas os marinheiros, ao verem um milagre, temeram ao Senhor e lançam Jonas no mar. E o que acontece? Deus prepara, olha, preste bem atenção no versículo 17. Deus prepara um grande peixe. Deus prepara a solução. Deus provê o meio de Jonas viver. Em segundo lugar, Deus fez com que o peixe tragasse Jonas. Deus executou a salvação de Jonas. Deus fez o peixe engolir Jonas. E ainda, Jonas ficou vivo
3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É assim que Deus nos salva. Da mesma maneira que salvou Jonas. Deus preparou a nossa salvação. Deus amou o mundo e enviou o Filho. O Filho executou a salvação, morreu em nosso lugar e o Espírito Santo aplica em nós e nos mantém salvos. Amados, somos salvos por um Deus que preparou, executou e nos mantém salvos. É inteiramente pela graça. Esse capítulo de número 1, então, nós podemos ver que não fala sobre o profeta de Deus, mas está falando sobre o Deus do profeta, o Deus que fala, o Deus que usa o mar, usa o vento, usa os marinheiros, o Deus que salva. E aí nós temos muitas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Deus fala diretamente com você, especificamente com você. Deus fala. Em segundo lugar, Deus te busca, assim como buscou Jonas. E para te buscar, ele usa o que está disponível, a natureza, os ímpios, o que ele quiser, mas ele te busca. Deus muda as pessoas, Deus mudou os marinheiros, e eles passaram a temer o Senhor. Deus ainda pode te mudar. E ainda, Deus preparou, executou e manteve Jonas salvo. Deus preparou a sua salvação, Deus executou a sua salvação e Deus te mantém salvo. Então, meu amigo, descanse na graça de Deus. Que Deus te abençoe e até o capítulo 2.